Olá, quem fala aqui é o professor Gustavo, do blog gustavo.pro.br, onde a gente fala sobre tecnologia da informação e internet. A videoaula de hoje, ela vai ser dedicada ao gráfico de Gantt, tá? Então, olha só, o objetivo do gráfico de Gantt, ele é ilustrar o avanço de diferentes etapas de um projeto. Ele pode ser aplicado em diversas situações e ajuda a organizar visualmente as tarefas e cronogramas que devem ser cumpridos. No exemplo de hoje, eu vou mostrar o uso do gráfico de Gantt na organização de uma formatura. Apenas para ilustrar, eu vou mostrar um resumo do que seria o gráfico de Gantt. Você teria então uma data inicial do seu projeto, uma data final, e dentro desse quadro você vai estar distribuindo todas as tarefas conforme a ordem de cada uma delas e o prazo que elas devem ser cumpridas. Tá? No final, se a dica foi útil, claro, compartilhe com seus amigos. Se você gostou, entre no nosso site, curta a nossa fanpage, assim você vai poder receber as atualizações constantes do nosso site. E o nosso site está aí, o endereço gustavo.pro.br. E o resultado dessa videoaula vai ser uma planilha similar a essa, com a distribuição das atividades, as datas de início de cada uma delas e o tempo de duração. E a partir dessa planilha, a gente vai gerar o gráfico de Gantt, que visualmente é muito mais fácil você poder acompanhar cada uma das atividades, o tempo de duração dela e quando elas vão começar e terminar. Tá bom? Então vamos lá para a criação do gráfico. Para iniciar então o nosso gráfico, a primeira etapa é você montar uma planilha similar a essa, aonde você vai listar todas as atividades que estarão sendo envolvidas, tá? Numa coluna. Na outra coluna ao lado, a data de início de cada uma das atividades, tá? Em seguida, o tempo de duração dessas atividades. Então, aqui no caso, por exemplo, eu estou colocando a primeira reunião com a turma de duração de um dia, a seleção das empresas de formatura vai durar 5 dias, tá? E assim por diante. Para você calcular o término, você vai somar a data de início mais a duração. Você pode copiar essa fórmula para baixo. E aí a gente tem a nossa planilha já montada. Para montar o gráfico agora, você vai posicionar então o cursor aqui, por exemplo, do lado. A gente vai na opção Insert, Gráfico de barras, e vamos escolher essa segunda opção. Vou posicionar o gráfico aqui do lado. Tá? Eu vou ampliar um pouquinho a tela para facilitar a visualização. Primeira coisa é fazer a seleção dos dados. Então vamos lá. Botão direito, selecionar dados. Eu vou selecionar primeiro os dados referentes às atividades. Então vamos lá, primeira série de dados. Eu vou selecionar o título da série, tá? Que vai ser início, o título início. E agora eu vou selecionar a série de dados, que são todas as minhas datas que estão aqui do lado. Finalizou isso, ok. Agora eu vou incluir a minha segunda série de dados. Eu vou selecionar o título da série, que é a duração, tá? E vou selecionar toda a coluna aqui, todos os dados de duração da minha série. Ok. Agora eu vou alterar essa legenda aqui de cada uma das atividades. Para isso você vai clicar aqui então nas abas da horizontal e vou selecionar as atividades. Veja que ele já trocou tudo aqui. Ok. Clique em OK para confirmar. E vamos agora fazer algumas formatações para melhorar o visual desse gráfico aqui. Primeira coisa é que essa barra aqui, a gente não vai precisar dela nessa cor, porque ela acaba atrapalhando. Então eu vou clicar com o mouse sobre essa barra, botão direito,
formatar série de dados. Aqui eu vou vir em preenchimento, sem preenchimento. Perfeito? Fechar. Então, primeira configuração pronta. Essa legenda aqui também do lado direito, eu não vou precisar dela. Então, a gente pode excluir. Clica nela, deleta. Um detalhe aqui também interessante, se você reparou, é que a sequência de atividades estão em ordem inversa ao que a gente tinha escrito aqui. Então, a gente vai clicar agora sobre as atividades, botão direito, formatar eixo. Aqui você pode escolher, ó, categoria em ordem inversa. Aqui, ó. Confirmar. Já melhorou agora, tá? Um outro detalhe, se você reparar, é a questão também das datas. As datas elas estão muito espremidas, então vamos formatar essas datas. Clica aqui na parte de cima, botão direito, formatar eixo, número. Eu vou escolher um outro formato de data. Vou escolher esse formato aqui. Tá? Ok. Já está ficando melhor. Outro detalhe interessante é o seguinte, repare que a nossa data inicial, ela começa aqui, tá? E aí fica com essa brecha, esse espaço aqui e esse espaço no final do gráfico. Então você tem um recurso para você poder fazer com que o gráfico comece já no início aqui da minha tela. Para isso você vai fazer o seguinte, ó, cria aqui do lado só uma célula de apoio para você identificar qual que é o dia de início do seu projeto. Então, vou colocar 1º de setembro. Qual vai ser o prazo final completo do meu projeto, que é o dia 30 de outubro. 30 de outubro de 2013. Converte essas duas datas em formato de número. Tá? Então, olha só. A minha data inicial em número ficou 41.518 e a minha data final em número ficou 41.577. Agora, eu vou entrar na opção para formatar de novo o meu eixo, botão direito, formatar eixo. Veja que quando você formata o eixo, ele te pede aqui, ó, o número mínimo e o número máximo. E ele já vem automático. Então você vai fixar o número que você quiser. Qual que é o número mínimo? É aquele que a gente tinha encontrado aqui, que é o 41.518. E qual que é o meu número máximo? É o 41.577. Vamos confirmar? Confirmado. Veja que já mudou o meu gráfico. Outro item para poder melhorar o visual dele também é a questão de linhas de grade aqui. Então vamos clicar no botão direito, aqui em cima. Adicionar a linha de grade. Então aqui eu tenho as linhas na vertical. Agora eu vou clicar com o botão direito aqui e vou adicionar as minhas linhas na horizontal. Tá aí então, gente, o nosso gráfico de Gantt. E se você quiser depois, você pode mudar algumas cores, pode fazer outras formatações, mas basicamente você nesse vídeo aula você já consegue fazer uma montagem de um gráfico completo. Pessoal, obrigado aí pela atenção, curta a nossa página, compartilhe o vídeo e continue acompanhando o nosso trabalho. Um abraço aí para todo mundo.